Declaro reaberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal. Ministro-presidente Dias Toffoli. E dando sequência aos feitos pautados, apregou o recurso extraordinário 586.068, procedente do Paraná, sendo relatora a ministra Rosa Weber, recorrente Instituto Nacional do Seguro Social, recorrido Hilária Antunes Cardoso, interessada União, amicus curiae, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Trata-se do tema 100 da repercussão geral, com os seguintes itens: a aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no âmbito dos juizados especiais federais. B, possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado, fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional. Encontra-se inscrito pelo recorrente o doutor Antônio Armando Freitas Gonçalves, procurador federal. Ministra Rosa Weber, com a palavra para o relatório, portanto. Senhor presidente, questiono Vossa Excelência, não tem representante da Defensoria Pública? Não. Não? Não, é porque houve um pedido, há tempo, a semana passada, formulado pela Defensoria Pública, de ingresso como amicus curiae. Como completamente Ministra fora Rosa do prazo Weber. que o plenário tem admitido, mas em algumas situações temos excepcionado, eu iria submeter a Vossas Excelências. Mas, então, vamos de imediato ao relatório. Eu digo, senhor presidente, senhores ministros, cumprimentando todos, que se trata de um recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento normativo no artigo 102, inciso 3, a linha A da Constituição, e no artigo 15 da Lei 10.259 de 2001, contra acórdão da segunda turma recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, que decidiu pela inaplicabilidade, no âmbito dos recursos dos Juizados Especiais, do parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973. Em pauta, o recurso extraordinário 586068, INSS contra Hilária Antunes Cardoso. Com relação ao contexto decisório na origem, porque aqui a lide se instaurou na fase do cumprimento da sentença, na dita execução de sentença, eu explicito que cuida-se de execução de sentença transitada em julgado, em que se reconheceu o direito do segurado a ter o seu benefício de pensão por morte revisado nos termos da nova redação do artigo 75 da Lei 8213 de 91, atribuída pela Lei 9035 de 95. Constituído o trânsito em julgado, em razão do não recebimento do recurso por intempestividade, determinou o juiz Acó o cumprimento do título executivo judicial pelo INSS. E nessa fase de execução, com fundamento na decisão colegiada tomada por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos recursos extraordinários 415.454 e 416.827, o INSS requereu perante o órgão jurisdicional de primeiro grau dos Juizados Especiais Federais a incidência justamente desse preceito, 741, parágrafo único do CPC de 73. E prefeito de ver reconhecida a coisa julgada inconstitucional e declarada a inexigibilidade do título executivo judicial. Este pedido foi indeferido e, contra esta decisão indeferitória, o INSS impetrou uma petição que foi recebida como mandado de segurança. E, na análise desse mandado de segurança, a segunda turma recursal do Paraná decidiu pela não configuração de ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade impetrada, denegou a segurança. Justificou a decisão no argumento de que a tese da coisa julgada inconstitucional não incide no procedimento dos Juizados Especiais Federais, estruturado a partir de vetores normativos, da celeridade processual e da facilitação do acesso à justiça, porquanto, nesta hipótese, segundo a compreensão na origem, prevalece a tutela da coisa julgada e da segurança jurídica em Ministra detrimento Rosa do Weber. interesse público e da moralidade.
O relatório é longo, e como vai haver sustentação oral justamente pelo recorrente, eu vou me eximir de explicitar as razões de inconformidade e com vista justamente à alteração do julgado que é pretendida pela autarquia previdenciária. O recurso foi inadmitido na origem, mas os autos subiram por força de decisão do ministro Gilmar Mendes, proferida ao julgamento de agravo de instrumento. A ministra Ellen Grace, minha antecessora na relatoria do feito, manifestou-se pela existência de repercussão geral, essa repercussão geral que hoje integra o tema 100. Foi uma decisão majoritária do plenário virtual, ficou vencido na época só o ministro César Peluso. O parecer da Procuradoria-Geral da República foi no sentido do desprovimento do recurso. A União foi admitida como amicus curiae e apresentou um pedido no sentido do sobrestamento do feito, justamente até o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 2418 e 3740. E, na retomada do julgamento, pugnou pelo provimento do recurso extraordinário no sentido justamente do reconhecimento da aplicabilidade desse preceito do Código de Processo Civil de 73 também aos juizados especiais. E eu já adianto que esse dispositivo, aliás, como todos sabem, mas só para que relembremos, ele encontra um correspondente idêntico no Código de Processo Civil de 2015 e, inclusive, quando do julgamento dessa ADI 2418, né, se tinha pedido o sobrestamento desse até lá, ele já houve esse exame conjunto. Houve pedidos de ingresso no feito, né, de amicus curiae, eu indeferi, mas admiti, nessa condição, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E agora esse último pedido que eu aqui me referi. Brevemente, presidente, acho que há condições do INSS fazer a sua sustentação oral. Agradeço, ministra Rosa Weber. Passa a palavra ao doutor Antônio Armando Freitas Gonçalves, procurador federal, que falará pelo INSS. Boa tarde, excelentíssimo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Na pessoa de quem peço licença para saudar os demais ministros aqui presentes, inclusive a ministra relatora, ministra Rosa Weber. Boa tarde, excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Augusto Aras. Boa tarde, demais colegas aqui presentes, estudantes, servidores, boa tarde a todos. Excelências, como bem posto no relatório e também pelo ministro Dias Toffoli, o que está hoje em julgamento perante essa Suprema Corte é o tema 100 da repercussão geral. E ao julgar esse tema, a Suprema Corte irá responder basicamente 2 questionamentos. O artigo 741, sustentação oral. Único, o doutor está em pé à tribuna, de 1973, frente para os ministros. Aquele que previa a possibilidade da Fazenda Pública, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alegar a inexigibilidade de título executivo incondicional, pergunta-se se esse dispositivo ele tem aplicação nos juizados especiais federais. Para além dessa pergunta, existe outra, excelências. A possibilidade de desconstituição de título executivo judicial também nos juizados especiais federais, quando esse título judicial ele é inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade decorre de decisão paradigma do STF posterior ao trânsito em julgado do título executivo exequendo. Excelências, quanto ao primeiro ponto, o INSS entende que não existem maiores dificuldades em relação à resposta da pergunta. E por quê? Quando do julgamento da ADI 2418, de relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, esta Suprema Corte deixou assentada a constitucionalidade do artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, bem como do seu correspondente dispositivo no CPC de 2015, consistente no artigo 535, parágrafo 5º. E a Corte assim o fez, assentando que o legislador ordinário, em verdadeira ponderação de valores, de um lado, a coisa julgada, e de outro lado, o princípio da supremacia da Constituição, que mais do que um princípio, é um postulado, é uma premissa lógica de qualquer Estado constitucional, a Corte entendeu pela constitucionalidade do artigo 741, parágrafo único do CPC de 73. Mas,
a decisão da Suprema Corte fixou um parâmetro importante aqui para o julgado do caso de hoje. Em médio virtus, de forma aristotélica, o ministro Teori Zavascki propôs que o artigo 741, parágrafo único, seria aplicado caso a decisão do Supremo Tribunal Federal fosse anterior ao título executivo judicial exequendo. Se a decisão fosse anterior, não haveria qualquer empecilho em aplicar o artigo 741, parágrafo único. É dizer, quando se fala da aplicação do referido dispositivo, fala-se de título judicial que já nasce inconstitucional. Nesse sentido, excelências, não parece razoável não admitir a possibilidade de aplicação do artigo 741, parágrafo único, norma geral do Código de Processo Civil de 73, no âmbito dos juizados especiais federais. E por quê? Primeiro, o INSS invoca a força cogente da jurisdição constitucional exercida pelo Supremo Tribunal Federal. Vale assentar, vale relembrar que o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal nos indica que as decisões proferidas pelo STF, como a proferida no julgamento da DEI 2418, vinculam toda a administração pública, incluindo o Poder Judiciário, incluindo também os órgãos dos juizados especiais federais, que não podem descumprir o referido dispositivo. E é interessante assentar, excelências, que esse julgamento da DEI 2418 foi ratificado pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 611-503, também de relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, redator para a qual, no salvo melhor juízo, foi o ministro Edson Fachin, onde, na verdade, a ementa dos julgados, inclusive, acho que é até a mesma, ipsis literis, repete-se as conclusões que foram tomadas no julgamento da DEI 2418. E não é por outra razão, excelências, que o próprio FONAGEF, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, composto por juízes federais que atuam diuturnamente no âmbito dos juizados especiais federais, sempre entendeu, por meio do enunciado 56, pela possibilidade de aplicação do artigo 741, parágrafo único, no âmbito dos juizados especiais federais. Aliás, pensar de outra forma, admitir a não aplicação do artigo 741, parágrafo único, e do seu respectivo, seu correspondente no novo Código de Processo Civil, no âmbito dos juizados especiais federais, poderia se levar a uma situação, poderíamos chamar de situação excêntrica. Por quê? Imagina um jurisdicionado que tem um processo tramitando perante uma vara ordinária da Justiça Federal e que esse título judicial é um título judicial inconstitucional. O cidadão ou o jurisdicionado que tem esse processo tramitando perante a vara federal pode se fazer valer do artigo 741, parágrafo único. Agora, o jurisdicionado que tem um processo tramitando perante o Juizado Especial Federal não poderia se fazer valer da inexigibilidade do título executivo inconstitucional? Não parece razoável. Fere-se o princípio da supremacia constitucional e fere-se também o princípio da isonomia perante a jurisdição. Nesse sentido, a INSS entende, quanto ao primeiro ponto, não existem maiores dificuldades quanto à possibilidade, sim, de aplicação do artigo 741, parágrafo único. No segundo ponto, excelências, que diz respeito à possibilidade de desconstituição de título executivo judicial, quando essa inconstitucional, quando essa inconstitucionalidade decorre de precedente do STF posterior ao trânsito julgado que se busca desconstituir, o terreno é um pouco mais árido, mas a INSS entende que a razão deve ser a mesma. E por quê? Primeiro, deve-se ressaltar, desde já, que no âmbito do procedimento ordinário, essa possibilidade existe. O novo CPC, no artigo 535, parágrafo 8º, nos diz que, quando a decisão do STF é posterior ao título executivo exequendo, não há de se falar em aplicação do artigo 741, parágrafo único, mas há de se falar, sim, na aplicação do artigo 535, parágrafo 8º, que trouxe uma nova modalidade de ação rescisória. E essa nova modalidade de ação rescisória, ela está para aquém das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC de 2015, antigo 485 do CPC de 1973. E é importante, excelências, desde já deixar frisado, não se está aqui a falar de relativização da coisa julgada. E por quê? Como bem assentou o ministro Teori Zavascki, quando do julgamento da DEI 2418, o instituto da relativização da coisa julgada só tem lugar quando se busca flexibilizar a coisa julgada fora das hipóteses legais. O artigo 535, parágrafo 8º, trata-se de hipótese legal específica, com regramento próprio, da qual não se pode afastar. É um dispositivo que hoje goza de presunção de constitucionalidade. Também é importante lembrar, Vossas Excelências, que o Instituto da Coisa Julgada, embora tenha uma matriz constitucional, sempre foi flexibilizado pelo legislador ordinário. É a jurisprudência pacífica dessa Suprema Corte que sempre entendeu que é possível, sim, flexibilizar a coisa julgada. As diversas hipóteses previstas no artigo 485 do CPC de 73 e hoje no artigo 966 do CPC de 2015, nada mais são do que flexibilizações do Instituto da Coisa Julgada.
Nesse sentido, excelências, é importante frisar que se admite, por exemplo, uma rescisória com base em violação a dispositivo de lei, como sempre se admitiu, por que não se pode admitir uma rescisória com base em violação à Constituição Federal? Vale sempre lembrar que estamos no Estado constitucional, e no Estado constitucional a Constituição deve ter força normativa, como nos ensina o professor Conrad Hesse, na obra Força Normativa da Constituição. A Constituição Federal deve ter força normativa capaz de conformar a atividade de qualquer agente político, seja uma sentença, seja uma lei. Caso não se admita a possibilidade da força normativa da Constituição, corre-se o risco de tornar a Constituição letra morta. É o que Ferdinand Lassalle, ainda no século XIX, chamava de folha de papel. A Constituição acabaria se tornando uma folha de papel. Nesse sentido, excelências, o INSS entende que admitir-se a ação rescisória para desconstituição de título judicial inconstitucional superveniente no âmbito do procedimento ordinário e não admitir tal possibilidade no âmbito dos juizados especiais federais fere o princípio da supremacia constitucional. É como se, com perdão do exemplo chulo, é como se a Constituição tivesse força normativa no procedimento ordinário, mas caso o processo tramite perante o procedimento dos juizados especiais federais, essa Constituição fosse uma folha de papel. Vale lembrar, inclusive, uma pena o ministro Barroso não estar presente, mas em setembro de 2019, na DPF 615, o ministro Barroso deixou claro a importância da inovação legislativa trazida pelo CPC em 2015, ao prever, no artigo 535, parágrafo 8º, a hipótese de ação rescisória com base em coisa julgada constitucional. O ministro Fux chegou agora, e eu lembro, inclusive estava relembrando, nos debates do RS 611 e 503, o ministro Fux deixou claro que o Código de Processo Civil estabeleceu uma hierarquia de precedentes. Caso a decisão do STF, que torna determinado título executivo inconstitucional, seja anterior ao título executivo, pode-se alegar referida inconstitucionalidade em sede de impugnação com cumprimento de sentença. Caso essa inconstitucionalidade seja posterior, alega-se por ação rescisória, sem problema algum, e respeita essa segurança jurídica de que forma? Fixando-se o prazo de 2 anos, o prazo decenal da ação rescisória. Nesse sentido, o INSS entende que não existem maiores dificuldades para se admitir, sim, essa possibilidade de desconstituição também no âmbito dos juizados especiais federais. E já me encaminhando para a finalização, com as escusas de tomar o tempo de Vossas Excelências, mas é um ponto muito importante, por que a parte adversa advoga pela impossibilidade de rescisória nos juizados especiais federais? A Lei 10.259 é uma lei muito enxuta, e em seu artigo 1º, ela determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099. Referida Lei 9.099, em seu artigo 59, nos diz que nos juizados especiais não cabe ação rescisória. Em pauta, o recurso extraordinário 586068, INSS contra Hilária Antunes Cardoso. No artigo 1046, parágrafo 2º, nos diz que as normas gerais deste Código se aplicam aos procedimentos especiais. Nesse sentido, temos aqui uma divergência. O Código de Processo Civil determina, sim, a possibilidade de rescisória, com base no artigo 535, parágrafo 8º, mas a Lei 9.099, que data de 95, não admite a referida rescisória. Pergunto a Vossas Excelências, qual seria a saída? A saída é sempre adotar a norma que privilegia a supremacia da Constituição. Deve-se privilegiar a supremacia constitucional e também o princípio da isonomia, que também resta ferido nesses autos. E é importante assentar, Excelências, para finalizar, que o artigo 59 da Lei 9.099 é de 95. Quando ele fala que não cabe ação rescisória nos juizados especiais, ele estava, na verdade, se referindo àquela rescisória do artigo 485 do CPC. Essa previsão ela é completamente anterior a toda a evolução legislativa e jurisprudencial sobre a coisa julgada inconstitucional. O artigo 741, parágrafo único, foi introduzido no CPC de 73 em 2001. O novo CPC de 2015 trouxe a hipótese do artigo 535, parágrafo 8º, e essa ponderação feita pelo legislador foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na DI 2418 e no RS 611 e 503. Nesse sentido, Excelências, o INSS entende que se deve fazer uma interpretação conforme a Constituição do artigo 59, apenas para permitir, no âmbito dos juizados especiais federais, o ajuizamento de ações rescisórias na hipótese de coisa julgada inconstitucional. Com essas considerações, o INSS encerra. Agradeço ao doutor Antônio Armando Freitas Gonçalves. Devolvo a palavra à ministra Rosa Weber para o voto. Senhor presidente, começo cumprimentando o doutor Antônio Armando Freitas Gonçalves, que fez uma belíssima sustentação oral. E é realmente um tema cativante. Eu preparei e pedi que passassem a Vossas Excelências um resumo do meu voto
justamente para que ficassem definidas as linhas básicas. Nós estamos examinando uma questão processual, né, em repercussão geral, e não uma questão de direito material. Mas para que Vossas Excelências tivessem bem a perfeita compreensão de todos os aspectos envolvidos, eu terminei inserindo no resumo tantos dados fáticos que fizeram que o resumo se ficasse um pouco alongado. Mas, de qualquer maneira, então, só para explicitar, nós estamos examinando o tema 100 da repercussão geral. Mas, nessa linha, e o que já fiz no resumo, eu volto a explicitar. O que nós tivemos na origem desta execução? Tivemos uma ação revisional ajuizada por um pensionista, caso era o benefício de pensão por morte, que pretendeu um reajuste de 100% do valor do benefício, que foi assegurado por uma lei. E esse pedido foi atendido. O título, a sentença, transitou em julgado. Transitou em julgado a partir de um recurso, enfim, julgado intempestivo, houve o trânsito em julgado. Isso aconteceu, essa ação Ministra Rosa Weber. Ela foi proposta em 2100. E o seu trânsito em julgado, em 2006, perdão. E o seu trânsito em julgado ocorreu no final de 2006, em função dessas peculiaridades. Em 2007... Quer dizer, tudo sob a égide do Código anterior. Tudo, Código de 73. Em 2007... em 2 recursos extraordinários que aqui tramitaram sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, este tema tema de fundo, lide material, foi enfrentado por esta casa, que concluiu no sentido da inconstitucionalidade da aplicação retroativa dessa legislação mais benéfica, exatamente no sentido contrário daquilo que havia sido consagrado na sentença com trânsito julgado. Mas isso aconteceu mais de um ano depois. E, em função do trânsito em julgado, o INSS foi compelido a cumprir a obrigação. E daí invocou o artigo 741 do CPC de 73, justamente defendendo a inexigibilidade do título executivo pelo vício da inconstitucionalidade. Eu teço aqui, Vossas Excelências vão ver algumas considerações, o dispositivo está renovado, mas foi replicado nos mesmos termos no Código de Processo de 2015, o que essa casa, inclusive, já assentou, já enfrentou de forma conjunta o dispositivo, são 2 dispositivos do Código de 73 e os 2 dispositivos correspondentes do Código de 2015. Na verdade, no Código de 2015, a previsão legal se encontra no artigo 525, parágrafo 1º, 3, e nos parágrafos 12 e 14, e ainda no artigo 535, parágrafo 15. Isso, com relação aos preceitos aqui envolvidos, nós temos o artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, que eu transcrevi para facilitar para Vossas Excelências no item 7º do resumo, onde se diz: na execução contra a fazenda pública, os embargos só poderão versar sobre, item 2, inexigibilidade do título. Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso 2 do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicativo ou interpretação da lei ou ato normativo tidos pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. E essa previsão deste artigo, que eu acabo de ler, artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, estava replicada no artigo 475-L, parágrafo 1º, do mesmo CPC de 73, quando disciplinava a impugnação de sentença. E aqui, mais ou menos, ainda a folha 7, 8, do resumo eu transcrevo.
Digo eu, a questão constitucional é, pois, objetiva e consiste em saber se a figura da coisa julgada é inconstitucional, que trata dos limites e da extensão da tutela da supremacia normativa constitucional, tem coerência normativa com a estrutura procedimental desenhada para os juizados especiais federais, fundada nos princípios constitucionais da facilitação do acesso à justiça e da simplicidade, da informalidade e celeridade processuais. Ou seja, o conflito de direitos fundamentais, neste contexto decisório, é identificado na contraposição entre a tutela da autoridade das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no exercício da jurisdição constitucional dos atos normativos e da supremacia da força normativa da Constituição e a tutela do acesso à justiça em dimensão ampla, que informa o desenho institucional dos juizados especiais federais. A lide pode ser traduzida na seguinte pergunta: há alguma razão jurídica de natureza constitucional que justifique a não incidência da eficácia executiva das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no exercício do controle jurisdicional de constitucionalidade nos processos judiciais de competência dos juizados especiais federais? Essa é a pergunta. Prossigo eu dizendo: coloca-se para fins de resposta, em um primeiro momento, o enfrentamento da premissa jurídica referente à própria constitucionalidade do artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, e, logo após, o da compatibilidade constitucional deste dispositivo e seu correspondente no CPC de 2015, com a estrutura normativa que conforma o procedimento dos juizados especiais federais. Ora, como muito bem foi exposto da tribuna, a validade constitucional do artigo 741, parágrafo único, do CPC de 73, em face do conceito e dos limites da garantia constitucional da coisa julgada, em absoluto constitui questão nova na jurisdição constitucional desta Casa. Já foi objeto de amplas discussões e qualificado compromisso decisório em diversos julgamentos com efeitos vinculantes e força normativa obrigatória de precedente, ocorridos no contexto tanto do controle difuso quanto do controle abstrato de constitucionalidade. Dito de outra forma, esta Casa já afirmou a constitucionalidade Vota a ministra Rosa Weber. Parágrafo único do CPC de 73, sob diferentes enfoques. Com efeito, a questão da intangibilidade da coisa julgada foi decidida no julgamento do recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, de número 730.462, relatoria do saudoso... STF julga recurso contra a aplicação de dispositivo do CPC em casos dos juizados especiais federais. Da relativização da coisa julgada fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle concentrado após o prazo da ação rescisória. Na oportunidade, assim se decidiu. Aspas. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral, que a decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do artigo 485, inciso 5 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial. CPC, artigo 495. Prosseguiu aqui o ministro Fiori. Ressalva-se desse entendimento quanto à indispensabilidade da ação rescisória a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. Bom, prossigo eu. Estabelecida a premissa da distinção entre as eficácias da sentença que declara a inconstitucionalidade de preceito normativo em eficácia normativa, hipótese em que os efeitos operam no plano normativo da validade ou nulidade do ato normativo
estão voltados ao passado. Em pauta, o recurso extraordinário 586068, INSS contra Hilária Antunes Cardoso. A partir de sua publicação, definiu o plenário dessa Suprema Corte, com base em jurisprudência consolidada, que, passado o prazo decadencial para o juizamento da ação rescisória, a sentença transitada em julgado é insuscetível de revisão, ainda que superveniente, caso dos autos, decisão do STF que, em controle concentrado, declare a inconstitucionalidade do preceito normativo que embasou a formação do título executivo judicial. Na mesma linha, o julgamento do recurso extraordinário, também lembrado da tribuna, 611.503, com repercussão geral reconhecida, sob a relatoria, igualmente, do querido ministro Teori Zavascki, redator para acordo, ministro Edson Fachin, em que circunscrita a controvérsia constitucional a validade da desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do artigo 741 do CPC, em face da coisa julgada, objeto do tema 360. Da análise do precedente fixado, infere-se que esse segundo precedente avançou na discussão sobre a intangibilidade da coisa julgada para sua consideração no campo do título executivo judicial, ou seja, agregou-se ao primeiro precedente, antes restrito ao campo da ação rescisória, a discussão sobre a compatibilidade constitucional da arguição de inexigibilidade de obrigação em sede de embargos à execução, ao argumento de declaração superveniente de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. A afirmação da declaração de constitucionalidade do referido dispositivo foi, mais uma vez, agora na perspectiva normativa abstrata da regra, examinada por esta Casa no julgamento da ADI 2418, ainda relatoria do ministro Teori Zavascki, em que se concluiu pela constitucionalidade do parágrafo único do artigo 741 do CPC e do parágrafo 1º do artigo 475-L, ambos do CPC de 73, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC de 2015, o artigo 525, parágrafo 1º, 3, e os parágrafos 12 e 14, e o artigo 535, parágrafo 5º, ou seja, é a primeira resposta que precisávamos para equacionar a lide que ora se põe. Digo, prosseguindo, que, na ocasião, este plenário, após profícua e exaustiva deliberação sobre a matéria, a partir do voto magistral do relator, querido ministro Teori, que enfrentara os aspectos doutrinários e jurisprudenciais do problema, como anotei no meu voto na oportunidade, superou a perda superveniente de objeto, em decorrência da vigência do Código de Processo Civil de 2015, e analisou a constitucionalidade dos artigos impugnados, uma vez que esta nova legislação reproduziu as normas revogadas, conforme se extrai das razões de decidir que justificam o acórdão e que eu transcrevo a folhas 11 e 12 do resumo, onde se afirma a constitucionalidade desses preceitos e a ação foi julgada improcedente. Prossigo eu dizendo que a constitucionalidade da regra processual em análise justificou-se na premissa da coerência normativa que esta assegurou ao tutelar a garantia constitucional da coisa julgada em observância à tutela da supremacia da Constituição Federal. Restou definida, assim, que a arguição de inexigibilidade de título executivo judicial na fase executiva, por meio de embargos ou impugnação, equivale a instrumento processual com eficácia rescisória voltado para desconstituir sentenças revestidas do vício da inconstitucionalidade qualificada. O adjetivo qualificada, para o vício de inconstitucionalidade, deriva da necessidade deste ser reconhecido por decisão proferida por este Supremo Tribunal,
Em outras palavras, não é qualquer vício de inconstitucionalidade que fundamenta a eficácia rescisória da ação de embargos, mas o vício assim definido por decisão dessa Suprema Corte. Nada obstante, o campo de incidência daquela regra processual foi limitado a sentenças cujo trânsito em julgado ocorrer após o exame da constitucionalidade do dispositivo legal que fundamenta o título judicial exequendo pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto ao ponto, importante assinalar a premissa da equivalência do artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, com o do mecanismo processual com eficácia rescisória. Isso porque essa atribuição de eficácia rescisória aos embargos à execução ou impugnação à sentença, quando fundado em arguição de inexigibilidade de título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional, quer significar a densificação normativa do direito fundamental processual à ampla defesa e ao acesso à justiça, de um lado, e de outro, a tutela da força normativa do texto constitucional definido na autoridade das decisões dessa Casa. Não se trata de uma atribuição genérica de eficácia rescisória, mas da previsão de técnica processual idônea e adequada para a impugnação de vício de inconstitucionalidade qualificado que não pode subsistir em estado constitucional. Daí o porquê da solução jurisdicional encontrada no julgamento ter sido denominada como uma solução in medio virtus, entre a proteção do Instituto Constitucional da coisa julgada e a tutela da própria supremacia constitucional como um sistema. Resposta jurídica que, desde há muito, era defendida pelo ministro Teori Zavascki, como podemos verificar na tese sustentada no livro Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional, de autoria de Sua Excelência. Assim, há que se deixar clara a distinção entre o significado da eficácia rescisória atribuído à técnica processual do artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, e o significado da ação impugnativa autônoma rescisória, que tem campo de incidência e finalidade mais abrangentes, conforme a disciplina processual. Caracterizada a eficácia normativa dos precedentes constitucionais formados nos julgamentos do plenário desta Casa, notadamente do quanto decidido na referida ADI 2418, o ministro Gilmar Mendes, relator da ADI 3740, cujo objeto era a validade constitucional dos artigos 475-L, parágrafo 1º, e 741, parágrafo único do CPC de 73, levou o caso para o julgamento no plenário virtual, a fim de reafirmar a jurisprudência acerca da questão, conforme a justificativa constante do voto de Sua Excelência, de que transcrevo excerto, folhas 13 e 14 do resumo. Prossigo. Assim, considerado o contexto decisório evolutivo sobre a questão da intangibilidade da coisa julgada e a tutela da autoridade da supremacia constitucional desenhada por este Supremo Tribunal Federal, bem como a eficácia normativa dos seus precedentes judiciais, resta definida a constitucionalidade do artigo 741, parágrafo único, bem como do artigo 477-L, parágrafo 1º do CPC de 73, a partir das razões de decidir que foram compartilhadas nesta Casa. E uma vez afirmada essa constitucionalidade e superado o conflito de valores constitucionais, especificamente, repito, entre a tutela da garantia constitucional da coisa julgada e a supremacia da Constituição Federal, densificada por meio dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, no desenho do desempenho da sua função jurisdicional, compete agora a este plenário, é a segunda questão que se põe, e aqui é a remanescente, definir se existem razões constitucionais que afastem a incidência dessa regra processual do âmbito do procedimento especial dos juizados especiais federais. A minha resposta é negativa.
O processo de reformulação do sistema de justiça brasileiro, a partir da perspectiva da sua administração e da sua funcionalidade, sofreu forte influxo de propostas de mudança na década de 1980, por dois motivos principais, a meu sentir. O primeiro, derivado do impacto do movimento internacional de acesso à justiça e das novas formas de solução adequada de disputas judiciais verificadas na experiência comparada de outras jurisdições. E aqui eu cito o trabalho de Luciana Gross Cunha, Juizado Especial, Criação, Instalação, Funcionamento e Democratização do Acesso à Justiça, São Paulo, Saraiva, 2009. O segundo motivo derivado da constatação da inadequação do procedimento ordinário comum e do processo como um todo para o atendimento das diversas tutelas dos direitos, notadamente daqueles identificados como os novos direitos e dos consumidores latentes da justiça. E aqui eu estou me referindo à lição de Luiz Guilherme Marinoni e de Sérgio Cruz Arendt, de Daniel Mitidiero. E no resumo já está a origem, a fonte. À vista do cenário de proposição de reformas processuais e constitucionais para discussão, com o objetivo de incrementar o sistema de justiça brasileiro na direção da sua eficiência e da realização efetiva da justiça, em termos de acesso e de tutela dos direitos, o processo de institucionalização dos juizados especiais foi decisivo para Vota a ministra Rosa Weber. Com a democratização do acesso à justiça. Quanto ao ponto, faz-se necessário elucidar o significado que os juizados especiais assumiram para a democratização do acesso à justiça na realidade brasileira, o qual pode ser decomposto em duas dimensões essenciais. A primeira dimensão consiste no sentido da legitimidade ativa de acesso ao Poder Judiciário, ou seja, da instituição de órgão do sistema de justiça que facilite o acesso de todos os cidadãos. STF julga recurso contra a aplicação de dispositivo do CPC em casos dos juizados especiais federais. Isso porque a hipossuficiência econômica não pode constituir obstáculo informal de acesso à justiça por aqueles que não têm capacidade financeira e técnica de vindicar seus direitos. E aqui eu me reporto à obra magnífica de Capelletti. A segunda dimensão, que agrega e complementa a primeira, consiste no ideal de facilitação procedimental, materializado no desenho institucional de um procedimento que seja simples, informal, célere e, tanto quanto possível, consensual. Quanto a essa segunda dimensão, esclareço que a facilitação procedimental representa uma autêntica resposta do legislador ao problema da ineficiência do serviço público jurisdicional para conflitos de pouca complexidade jurídica ou de menor valor econômico. Isso quer dizer que o desenho do procedimento comum, previsto para abarcar todo tipo de conflito jurídico, mostra-se como obstáculo para a solução de conflitos formados em uma realidade social de vulnerabilidade econômica e social, enfatizo, na medida em que não assegura a prestação de uma tutela jurisdicional eficiente que seja capaz de resolver o mérito do processo em tempo razoável e de acordo com as características do direito material em discussão e dos consumidores da justiça. Recurso extraordinário 586068, INSS contra Hilária Antunes Cardoso. Voltada para a solução de conflitos de menor valor econômico e complexidade jurídica, em resposta ao dever fundamental de prestação de acesso à ordem jurídica justa a todos os cidadãos. Porta esta que se soma a todos os demais projetos de solução de conflitos que compõem o sistema de justiça brasileiro. E aqui eu enfatizo, senhor presidente, o trabalho magnífico que tem sido desenvolvido nessa linha
pelo Conselho Nacional de Justiça, presidido por Vossa Excelência, sempre com essa preocupação. E, nesse contexto de garantia do direito de acesso à justiça e no influxo das reformas processuais, veio a prescrição da regra do artigo 98 da Constituição da República, que teve alterada pela Emenda Constitucional 22 de 99, para ampliar o espaço de atuação dos juizados especiais para o âmbito da Justiça Federal. Em adimplemento ao seu dever constitucional de instituição de um novo órgão de sistema de justiça, vocacionado para a mediação e resolução de conflitos de menor complexidade e valor econômico, como medida de efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, é importante enfatizar, e promoção dos objetivos da República de construção de uma sociedade justa e igualitária, é que o legislador edificou o sistema de juizados especiais no âmbito estadual, Lei 9.099/95, e, posteriormente, no âmbito federal, Lei 10.259 de 2001. Quanto ao ponto, importante assinalar que as legislações que estruturam o procedimento dos juizados especiais, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, compõem um todo orgânico de autêntico microsistema. Explicita essa compreensão a análise das referidas normas, que revela que o funcionamento dos juizados especiais federais tem como base o procedimento desenhado para os juizados no espaço estadual, prescrevendo apenas regras particulares ao contexto da Justiça Federal, que envolve competência para o processamento de litígios contra a Fazenda Pública. O procedimento dos juizados especiais federais, por conseguinte, tem sua disciplina minuciosa descrita na Lei 90/99 de 95. Assim, para adequada leitura normativa do microsistema dos juizados especiais, faz-se necessária uma interpretação normativa harmônica entre as duas legislações, ao lado do Código de Processo Civil, que é regramento subsidiário no que compatível. Os juizados especiais, enquanto instituição do sistema de justiça, oferece uma nova arena de solução de conflitos, estruturada por um procedimento jurisdicional diferenciado, que é informada pelos princípios constitucionais da celeridade, da simplicidade, da informalidade e da oralidade, derivados do artigo 98 e do artigo 5º, 35 da Constituição Federal. A grande revolução processual institucionalizada pelos juizados especiais reside justamente na facilitação do acesso à justiça e na oferta de uma justiça facilitada procedimentalmente, em contraposição à disciplina do procedimento comum. Nessa quadra, a interpretação jurídica estabelecida no julgamento do recurso extraordinário 648.629, relator, eminente ministro Luiz Fux, em que esse plenário adscreveu sentido ao significado dos princípios da informalidade, da simplicidade e facilitação procedimental dos juizados, e aí eu transcrevo o voto do ministro Fux nessa linha, é certo. Decisão de 2013, publicada em abril de 2014, objeto do tema 549. Prossigo dizendo, interessa para a solução da presente repercussão geral a segunda dimensão do acesso à justiça promovido pelos juizados especiais, qual seja a do alcance e do limite constitucional imposto ao procedimento diferenciado para a solução dos conflitos de menor valor econômico. A ideia de limites constitucionais ao procedimento desenhado para os juizados especiais deve existir, porque, embora a razão que justifique este órgão de sistema da justiça seja constitucional, de adimplemento de deveres e direitos fundamentais, como explicitado, igualmente deve este procedimento observar os direitos fundamentais processuais e os contornos do Estado constitucional. E, nessa perspectiva, o problema aqui posto deve ser resolvido sob pena de, em nome da realização do direito de acesso à justiça, se incorrer na violação do acesso a uma ordem jurídica justa. O desafio imposto, neste caso, consiste justamente em contornar os limites do conflito entre os princípios reguladores
ou que disciplinadores dos juizados especiais federais, como a celeridade, economia processual e simplicidade procedimental, com os princípios que conformam o caráter procedimental do Estado de Direito, como o acesso à justiça, os direitos fundamentais processuais, a inafastabilidade do controle jurisdicional e a tutela da autoridade da força normativa da Constituição Federal. Os juizados especiais federais, cíveis, têm competência para processar, conciliar e julgar causas da competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como para executar suas próprias sentenças e títulos executivos extrajudiciais. O procedimento diferenciado para o processamento e julgamento dos conflitos do menor valor econômico, de forma adequada, efetiva e tempestiva, é caracterizado como visto pela simplicidade, celeridade e oralidade. Isso significa que, para o processamento das causas, em razão de sua menor complexidade, o procedimento é desenvolvido em uma fase única e concentrada, com produção de provas, a partir do método da oralidade, seguida da atividade decisória. A informalidade dos atos processuais está configurada na objetividade e eficiência dos seus resultados, em detrimento de uma forma rígida, extensa e complexa. Como exemplo da diferenciação procedimental, a forma da postulação, das comunicações processuais, a exclusão de sua competência dos conflitos que envolvam complexidade probatória, a oralidade na fase instrutória e decisória, o papel proeminente da conciliação. Nada obstante essa informalidade procedimental, os direitos fundamentais processuais, que compõem o núcleo do direito ao processo justo, igualmente são observados na relação jurídico-processual formada no âmbito dos juizados especiais, como o direito à ampla defesa, ao contraditório e à produção de provas. Ou seja, a simplicidade que conforma o procedimento diferenciado dos juizados especiais, em observância ao direito de acesso à justiça, não implica, nem poderia, violação direta de outros direitos fundamentais processuais, mas sua compatibilização e proteção mínima em face dessa arena institucional de solução de conflitos. Na fase de execução, o procedimento diferenciado prescreve, conforme se infere dos artigos tais, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no que couber. Aqui, cabe elucidar que a disciplina da fase de execução, como do procedimento de uma forma geral, na Lei 10.259 de 2001, é voltado para questões pontuais de acréscimo, em razão da competência da Justiça Federal, de modo que se aplica de forma integrativa e harmônica no que não for conflitiva de forma direta com as disposições da lei, a legislação dos juizados especiais estaduais, a Lei 9.099 de 95, como já referi, que previu disciplina minuciosa para o procedimento diferenciado dessa instituição. Frente a este contexto normativo, especificamente da fase de execução, como afirmado, a Lei 9.099 de 95, em seu artigo 52, é taxativa ao prever a aplicação subsidiária da legislação processual comum, como método integrativo do desenho do procedimento. Previsão esta que não se verifica, por exemplo, na fase de conhecimento dos juizados especiais, fato jurídico processual que não afasta a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, mas exige mais depuração da sua compatibilidade, em razão dos princípios que conformam os juizados. Quanto à técnica dos embargos da execução, que não tem disciplina própria na Lei 10.259 de 2001, o artigo 52, inciso 9 da Lei 9099 de 95, estabelece, aspas, o devedor poderá oferecer embargos nos autos da execução versando sobre falta ou nulidade da citação no processo, se ele ocorreu a revelia. B, manifesto excesso de execução. C, erro de cálculo. D, causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à execução. Do exame desta regra, verifico o contorno de meio de defesa do executado, por meio de impugnação autônoma, cujos fundamentos podem consistir em causa impeditiva, modificativa ou extintiva
da obrigação superveniente à condenação. Com efeito, essa disposição normativa, à época em que formatada, isso foi em 1995, não previu a hipótese de arguição de inexigibilidade do título judicial por vício de inconstitucionalidade qualificado superveniente, porque se Vota a tratava ministra de Rosa Weber, discussão à relatora. época embrionária no sistema jurídico brasileiro. Tanto é assim que o artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, foi inserido originalmente na legislação processual pela medida provisória 2180, 35 de 2001, e modificado pela Lei 11.232 de 2005, momento posterior ao desenho do procedimento dos juizados especiais. STF julga recurso contra a aplicação de dispositivo do CPC em casos dos a omissão de juizados hipótese especiais semelhante federais. à do artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, no artigo 52 da Lei 90/99/95, não implica, na minha compreensão, afirmar a sua incompatibilidade procedimental com a instituição dos juizados especiais, tampouco a sua exclusão expressa deste órgão de justiça. Ou seja, a minha compreensão sobre o tema é diversa da compreensão externada pela segunda turma recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná ao exame do mandado de segurança a que me referi e de que transcrevi, excerto para Vossas Excelências terem um contato mais direto. Ao contrário, digo eu, a regra processual do artigo 741, parágrafo único do CPC, de 73, que dispõe ao executado meio processual adequado para impugnar a exigibilidade do título executivo judicial contrário à posterior declaração de inconstitucionalidade ou definição de precedente constitucional, é compatível, sim, a meu juízo, com o sistema dos juizados especiais. E mesmo, entendo eu, de incidência obrigatória, uma vez que versa sobre meio processual de defesa da autoridade da supremacia da Constituição Federal. A conclusão, pela complementariedade e coerência normativa da disciplina jurídica dos embargos à execução, instituída no sistema dos juizados especiais, e aquela prevista na legislação processual comum, que se aplica subsidiariamente ou supletivamente, é resposta jurisdicional que se impõe, haja vista a ausência específica dessa segunda regra e a plena compatibilidade com os pressupostos do procedimento especial e seus vetores normativos constitucionais, com a devida vênia às compreensões contrárias. Assim, ao lado do critério da subsidiariedade, soma-se o da complementariedade e do diálogo de fontes para a resolução do problema ora posto. E aqui me reporto à doutrina de Didier, de Cabral e Leonardo da Cunha. Em outras palavras, o reconhecimento da complementariedade procedimental entre os juizados especiais e o Código de Processo Civil quanto aos embargos à execução configura a resposta conforme a Constituição Federal, na medida em que a constitucionalidade da regra deste artigo 741, parágrafo único, já foi declarada por este Supremo Tribunal Federal, que classificou a impugnação de execuções fundadas em título executivo judicial contrários à posterior declaração de inconstitucionalidade ou definição de precedente constitucional como meio processual idôneo para a tutela do direito fundamental à ampla defesa e à tutela da supremacia da Constituição. Quanto à técnica processual de arguição de inexigibilidade de sentenças transitadas em julgado sob o fundamento de inconstitucionalidade, cumpre explicitar que essa, na verdade, trata de meio processual voltado para garantir a eficácia executiva das decisões proferidas por esta Casa em matéria de interpretação de texto constitucional. Deste modo, como se trata de questão de eficácia executiva de decisão jurisdicional que declara inconstitucionalidade ou a constitucionalidade, ou cria precedente constitucional,
não há como argumentar pela incompatibilidade procedimental por violação dos princípios constitucionais que justificam o procedimento diferenciado dos juizados especiais. Como argumentei antes, a diferenciação impressa no procedimento dos juizados especiais visa a atender à finalidade da eficiência na resolução dos litígios de menor valor econômica, facilitando o acesso à justiça em uma perspectiva democrática e facilitando o procedimento em uma perspectiva que privilegia a consensualidade, a oralidade, a concentração de atos processuais em direção à celeridade. Não tem relação a diferenciação procedimental com a negativa da aplicação da ordem constitucional material, ou seja, da força normativa da Constituição, reconstruída nos precedentes judiciais formados por essa Suprema Corte. Tampouco com a implementação de procedimento diferenciado para a eficácia executiva das decisões, que é, por essência, uniforme na jurisdição constitucional brasileira, como afirmado nos precedentes ADI 2418 e recurso extraordinário 730-642. Por fim, há que observar, no caso concreto, que o problema está circunscrito, e eu faço esse destaque em função também do que se defendeu da tribuna. Há que se observar, no caso concreto, que o problema está circunscrito, aqui, o que estamos hoje a enfrentar, a constitucionalidade da aplicação desse preceito no procedimento especial dos juizados especiais federais. Não se está a discutir a constitucionalidade da regra do artigo 59 da Lei 9.099/95, que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os juizados. Problema constitucional que está em deliberação, em trâmite, neste Supremo Tribunal Federal, na DPF 615, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Reconheço que há convergência nas razões jurídicas subjacentes a este caso, comparado com a DPF, mas não se confundem com plena identidade. Estabelecidas essas premissas, senhores ministros, para a resolução do caso concreto, eu volto a afirmar, como já o fiz anteriormente, que a decisão objeto desse recurso extraordinário, proferida pelo juízo da segunda turma recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, indeferiu o mandado de segurança impetrado ao argumento principal justamente da inaplicabilidade desse preceito 741, parágrafo único, ao procedimento dos Juizados Especiais Federais, em que o trânsito em julgado ocorreu em 18 de dezembro de 2006. Por outro lado, também já referi, os precedentes indicados como parâmetros para a configuração da inexigibilidade do título executivo judicial consistem nas decisões tomadas nos recursos extraordinários da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que a decisão foi publicada em 26 de outubro de 2007. Nessa medida, aqui no resumo eu transcrevo a emenda. STF julga recurso contra a aplicação de recursos extraordinários CPC em casos que do dos cotejo juizados analítico especiais entre a federais. data do trânsito em julgado da sentença de mérito na ação revisional, que foi objeto de impugnação na fase de cumprimento. Trânsito em julgado dessa sentença de mérito ocorrido em 18 de dezembro de 2006. E as decisões indicadas como parâmetro do controle do vício da constitucionalidade qualificado, publicadas em 26 de 10 de 2007, verifico, de 2007, que o trânsito em julgado da sentença de mérito é anterior a esses precedentes constitucionais, motivo que afasta, no caso concreto, a aplicação desta tese de repercussão geral que venho de definir como data vênia a correta neste recurso extraordinário. Nesse contexto, e como o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência afirmada pelo plenário deste Supremo Tribunal quanto à limitação temporal para a desconstituição da coisa julgada por ação impugnativa do executado, seja impugnação, seja embargo,
eu nego o provimento ao recurso extraordinário, embora por uma fundamentação que, na verdade, implica o acolhimento da tese defendida pelo recorrente. É como voto, senhor presidente. Presidente, este é um caso que me parece extremamente relevante, como nós vimos do voto proferido pela eminente relatora, a ministra Rosa Weber. E a mim me parece também que há uma situação singular, tendo em vista o recurso extraordinário que se move vis-à-vis ao juizado especial. Porque, se a gente olhar, este recurso extraordinário antecipa todo o modelo de objetivação do recurso extraordinário e, de certa forma, nós temos que encontrar alguma saída. Eu também tenho várias reservas que já fiz em relação à jurisprudência que se assentou em relação ao 741 e agora aquilo que está no CPC, de modo que, se os colegas Ministro Gilmar Mendes permitissem, eu pediria a vista para fazer um exame mais aprofundado da matéria. De acordo. Vice-relatora? Me permitam uma pequena observação. Eu acho extremamente oportuno o pedido do ministro Gilmar Mendes, por uma questão também que se colocou e que eu terminei não enfatizando, é que há toda uma alteração, foi consagrada pelo Código de Processo Civil de 2015, uma alteração quanto à própria ação rescisória, que também se destacou da tribuna. Então, na verdade, e nós temos também aquela repercussão geral, perdão, não é repercussão geral, uma DPF, a 615, do ministro, que está sob a relatoria do ministro Luiz Roberto. Então, na verdade, são todos temas imbricados. E como o processo há de ser um sistema harmônico, não sei também se seria adequado que pudéssemos, enfrentássemos aqui, né, de uma maneira isolada. Né? Como é um processo muito antigo que ficou suspenso em função do aguardo da solução daquelas ADIs, né, anteriores a que me referi, inclusive da relatoria do ministro Euri Zavascki, na verdade, parece-me muito oportuno. No primeiro momento, presidente, a matéria pareceria mais simples, se a decisão, se a declaração de constitucionalidade ou precedente normativo surgir no curso do cumprimento da sentença, faz-se a impugnação. Se depois do trânsito julgado, o Código estabeleceu que faz-se a ação rescisória. Só que, depois de todos os debates, conseguiu-se incluir que caberia ação rescisória depois do trânsito julgado da declaração de constitucionalidade pelo Supremo. Isso pode se dar muitos anos depois. Sim, claro. Isso precisa ser enfrentado. Não, tanto é deve que ser quanto a isso, Vossa Excelência tem reservas. Tanto é que eu já tenho reservas, já no precedente lá do ministro Euri, nós discutimos a questão da anterioridade da disposição do 741, que constou da alteração do CPC, de uma medida provisória. Mas aí se assentou, acho que na linha do que vinha se defendendo no STJ, que era preciso que a decisão do Supremo fosse anterior, não é? Portanto, decisões posteriores não poderiam. E depois vem agora a inovação do CPC, que diz, não cabendo o 741 ou a disposição assemelhada, cabe a ação rescisória, né? A contar, prazo a contar da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo. Recentemente, o ministro Celso observava que isto faz com que a coisa julgada possa ficar também aberta, né, de forma... São dois pesos, realmente. Sim. Ou a coisa julgada fica em aberto, ou então a insegurança jurídica é total. Sim. Porque é do trânsito julgado da declaração de constitucionalidade no dia que eles vier. E aí a parte nunca vai ter segurança jurídica em relação ao objeto imediato. E no caso dos juizados especiais, tem essa peculiaridade, porque ficamos sem... a ministra Rosa admite que o 741 seria aplicável, mas aí com as limitações que nós já estabelecemos, portanto, decisão anterior. E, ministro Gilmar, também houve um fenômeno diferente. Quando surgiu a Lei 9.099,
ela realmente surgiu para não só encampar causas de pequeno valor, como de pequena complexidade. Quando surgiram os juizados federais, eles passaram a absorver causas de extrema complexidade. Sim. Então, merece um regime jurídico um pouco em diferente. grande volume, porque, como eu disse, na verdade, os processos se objetivam. Quando se faz um recurso extraordinário naquele modelo da lei do juizado especial, no fundo, já se trabalha com uma ideia implícita, que hoje já está generalizada, de repercussão geral. Porque a União, na verdade, no caso, a autarquia, a Procuradoria do INSS, busca fazer valer uma tese. Né? E se sucumbir também, essa tese vale em sentido contrário. Hoje houve até um fato pitoresco, porque a lei estabelece que a sentença ela é de última e única instância, então só caberia recurso extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça, então, no afã de não perder a sua competência, o seu poder, criou uma jurisprudência no sentido de que cabia recurso especial de decisões dos juizados especiais. Só que começaram a chegar caminhões da FINC lotados de processos, porque os juizados especiais julgam milhares de ações. E aí, logo se adotou uma súmula, não cabe recurso especial das decisões do juizado. Mas aqui no Supremo cabe com essa finalidade que o ministro Gilmar destacou, para objetivar e fixar uma tese. Já imaginaram aqui todo o recurso extraordinário de cada ação dos juizados especiais federais seria abarrotaria que o Supremo completamente. Na verdade, a solução que eu proponho fica atrelada ao que aqui se decidiu, ainda que por maioria, parece que eram vencidos o ministro Marco Aurélio e ministro Celso de Mello, se bem me recordo. Ministra Rosa Weber. Né, a eficácia normativa da eficácia executiva das decisões desta Casa no controle, né, de constitucionalidade. Então, como compreender que elas, digamos assim, produzam uma eficácia diferente em função da alteração do procedimento, ainda que o procedimento observe determinados princípios próprios a cada microsistema processual. É muito interessante, mas e como é que nós vamos compatibilizar, eventualmente, uma decisão aqui com a DPF do ministro? Né, então, pedido de vista bem oportuno, de vacilo. Então, eu proclamo que, após o voto da eminente relatora negando provimento ao recurso, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Um último feito que eu vou apregoar, mas imagino que seja ministro Dias Toffoli. Embargos de declaração. Embargos de declaração no recurso extraordinário 838.284, procedente de Santa Catarina, de minha relatoria, sendo embargante Progetec Construções Limitada, embargado Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, Amicus Curiae, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e outro Amicus Curiae, Bárbara Ferreira da Evete, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Pois bem, aqui, esse feito, eu já havia até distribuído esse voto em 26 de novembro de 2017 aos gabinetes de Vossas Excelências. Depois, com o avanço no plenário virtual, coloquei no plenário virtual, veio para o plenário físico, porque eu deferi um pedido do embargante, que pediu para que trouxesse ao plenário presencial para distribuir memoriais, enfim, pedir audiências e tentar reverter a decisão anterior. E eu estou no meu voto dos embargos de declaração, rejeitando os embargos, dizendo que a matéria foi toda já analisada e não há nenhum dos requisitos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que permitam a abertura do embrulho aqui para analisar os embargos. Pergunto se estão todos de acordo. Rejeitados os embargos, decisão unânime. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. Parede de mármore clara ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, levanta-se. Aguarda o presidente Dias Toffoli, que se aproxima. Os demais ministros também se levantam.